Transformando cada caloria armazenada em seu corpo em um poder descomunal, esse sujeito conseguiu se tornar um verdadeiro ícone do mundo do boxe, enquanto absorvia os golpes mais cruéis de outros lutadores da Era de Ouro, como se tivesse sido destinado a isso. Provou que seu corpo é uma fortaleza única que nenhum outro jamais poderá igualar. Eric Ash, ou como você provavelmente já ouviu falar dele, Butterbean, é um fenômeno incrível da nobre arte dos punhos, adorado por milhões de fãs. Neste vídeo, faremos um passeio pelas melhores lutas do mais pesado entre os pesos pesados. Recomendo discrição. As imagens que você está prestes a ver não são adequadas para cardíacos. Conteúdo: Eric Butterbean Ash versus Beard. No alvorecer do século XX, Ash ficou cara a cara com um desafio atormentador, mais conhecido como Jack Beard. Para essa luta, Beard tinha a vantagem da altura e do alcance, e por isso pensou que poderia facilmente fazer o gordinho modesto suar. Desde o toque inicial do gongo, Beard tentou tomar a iniciativa e, quase sem esforço, acertou golpes potentes em seu enorme alvo. Não demorou muito para que Beard fosse tomado por uma aura de superioridade fictícia e decidiu que seria uma boa ideia começar a zombar de Butterbean com grande arrogância. Chegando ao limite da paciência, Ash tentou contra-atacar, mas Beard esquivava da grande maioria de seus punhos gordurosos como um ninja capaz de escapar de qualquer situação de perigo. Em um certo momento, o metido estava tão seguro da vitória que achou uma boa ideia começar a dançar no ringue, como se fosse uma celebração antecipada. No entanto, Eric não parecia contaminado pela energia disco-arrogante de seu oponente e, depois de abastecer o tanque com um pouco de calda de chocolate no intervalo, despertou seu apetite bestial por vingança. A partir desse momento, Butterbean absorveu cada golpe de Beard com a mesma facilidade com que comeria asinhas de frango picantes após a luta. Bean says, "Come on." More of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Bean just smiling through this round. Looking to load up that time. Beard says... De repente, com um direto de direita contundente e mais do que preciso, mandou Beard dançar direto para a estratosfera. Parece que esse é um movimento que Ash aperfeiçoou. Afinal, não há motivação maior para ele do que açúcares e calorias. Butterbean. Oh, big right hand, and that dropped him, and I mean, he's still out. Eric Butterbean Ash versus Doug Harris. No ano de 1995, Butterbean estava em uma imponente sequência de vitórias, alcançando 9 triunfos praticamente sem esforço, como se estivesse colecionando os cadáveres de seus oponentes como se fossem Digimons. Mas destruir um desafio só cria outro ainda maior. E de repente, um oponente digno emergiu das sombras, capaz de espalhar o medo apenas com seu incrível corpo atlético, Doug Norris. O apelido, Dangerous, perigoso, era um aviso claro para o gordinho de que ele não estava prestes a se envolver em uma disputa que renderia mais uma vitória fácil. A luta começou, e Norris, que logo percebeu os braços curtos de seu adversário, decidiu manter Eric à distância. Mesmo assim, em suas tentativas desesperadas de alcançar o rival, Ash conseguiu acertar em Dangerous alguns bons golpes antes de entrar no modo Berserker. Powers could be limitless here. He was a scary sight. Yes. Meanwhile, should have fight TKO in the fourth round. I'm really not. Right hand gets to the head of Doug Norris. Norris landing. Butterbean, the nickname, and going all over to prove those people wrong. Thingy coming forward with some good shots. And you're seeing some tough windmilling by Butterbean. He still has that. Totalmente surpreendido por aquela explosão de colesterol, Norris abandonou rapidamente a ideia de conseguir um nocaute precoce. Aparentemente, Butterbean já tinha um terceiro jantar agendado, pois, no segundo round, os papéis se inverteram e o corpo de seu oponente começou a mandar sinais ao cérebro para mudar sua configuração de perigoso para inofensivo. Ao fazer isso, provou mais uma vez que músculos, sozinhos, não vencem lutas. Losing to him a fourth round TKO. And you see a reason why. Norris, I was joking, but that was the problem. He'll outbox him, but then he'll get popped. They clashed heads, and that's what hurt. Doug. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris. Butterbean's professional opponent said that he's been able to. Eric Butterbean
Ash vs James Thompson. Butterbean nunca esteve disposto a limitar seu imenso potencial. Por isso, entrou no MMA quando sentiu que o boxe já não era suficiente para saciar sua fome por vitórias. Com 7 vitórias no currículo, os organizadores apresentaram Eric como um adversário sério para James Thompson, que já havia destruído lutadores da disciplina com status lendário. Antes da luta, Thompson, com enorme autoconfiança, prometeu que acabaria com cada centímetro cúbico de gordura no corpo de Butterbean em alta velocidade. No dia da luta, os dois colidiram suas forças no centro do octógono, e naquela noite, Thompson realmente cumpriu a promessa de acabar rapidamente com a luta. Só que foi ele quem acabou sendo a vítima do atentado, assim que Eric decidiu dar-lhe uma pequena amostra do que sabia preparar melhor: devastação. And I think that there you go. There it is. Oh, that's about it. Butterbean has done it. Thompson still looking for the takedown. I don't think Grant Waterman stepped in. Thompson shaking his head, Steve, going, you've got... Eric Butterbean, Ash, versus Jonathan Whitfield. A próxima parada nesta colossal e gordurosa aventura é o encontro de Butterbean contra Jonathan Whitfield, mais conhecido como o Touro. Durante a apresentação, Whitfield achou que seria uma boa ideia tentar intimidar nosso herói, exibindo um pouco da força física com a qual já havia dominado vários adversários antes dele. O que Jonathan não sabia era que o único medo real de Butterbean era chegar em casa e encontrar a geladeira vazia, e ter sua tia com frango no vapor para o jantar. Assim que a luta começou, Eric não economizou esforços para mostrar a Whitfield o que significava ser verdadeiramente assustador. You were talking about Butterbean trying to get that jab out. Right now, not sure. But you're starting to see now a little more of the patience by Butterbean. Now he rushes in. He sees an opportunity. To Al in the hotel last night, kids were coming up rubbing his head. And who knows now, maybe those last few fights starts developing more, face some better competition. Yeah, he says his technique has been to wear people. Second and stalking him is Butterbean now. Butterbean knows he's closing in. But Butterbean has just walked right through those punches of Whitfield. For this one, now that he's we're coming down to the conclusion of third. Good punch. I called it. That's what Depois de mandar Whitfield direto ao chão, Butterbean provou, mais uma vez, que ter uns quilinhos a mais no boxe não é exatamente um problema. Na verdade, com as habilidades certas, pode ser sua maior força. Hey, they've asked me that several times, and I said, for a regular fight, Joel Scott, rising young heavyweight. Eric Butterbean, Ash, versus Pat Jackson. Pat Jackson é mais uma montanha de músculos que não conseguiu se manter fiel aos valores de um verdadeiro cavaleiro da luta e decidiu zombar de Eric por não ser um lutador de verdade, não deixando a Butterbean outra opção senão dar dinheiro e uma lição. Naquela época, nosso cliente fiel do McDonald's tinha apenas 13 vitórias no histórico profissional, sem nenhuma derrota. Jackson, determinado a mostrar os frutos de sua vida de academia, garantiu que tinha força suficiente para apagar aquele sagrado 0 na coluna de derrotas de Butterbean. Quando a luta começou, Ash avançou sobre seu oponente como um predador furioso. Tentou golpear com o movimento de um pêndulo, mas, devido ao seu tamanho, acabou virando uma bola demolidora devastadora. More instinctively, if he tries to get too fundamentally oriented, which over the long haul he needs, it might hurt. Wanted Pat Jackson to stand in front of him, but guess what? He utilizes every inch of the ring, and he wishes. Jackson tentou conter a fúria gordurosa com seu jab, quase conseguindo desligar o tanque de cerveja que mantinha Butterbean funcionando. Say he has his hands full is the understatement of the decade. And there is a little blood trickling also. We're in round 2, and they told Butterbean, in with this, and that's what he's doing. Now he is in his element. Depois, como se tivesse sido possuído por algum espírito obeso da guerra, Ash avançou cegamente com fúria, destruindo tudo em seu caminho, inclusive o árbitro. They are into this fight. Good right by Butterbean. He may have hurt Jackson. His jab's not much. Bean comes in with the overhand right. He's not punching off it, and he's moving straight back too much. And Butterbean's still having a hard time hitting survival mode. He's not punching much. I don't think he has much on the punch. He's so tired. We'll be back for round 3. Down. Well,
exactly. He is a candidate, and if you ever wanted to define the body, then go upstairs. Now he's uppercutting. The interesting thing, Dave, is he hasn't really... Should have been scheduled for 3. Yeah, thank you. That might be one of the most dramatic shots he walked into. Boy, that's combat, Dave. Ao ver de perto o poder de nocaute de Butterbean, Jackson pareceu assustado o suficiente para se recusar a continuar lutando. Naquela noite, Eric garantiu uma vitória dupla e, claro, se premiou com 2 Big Macs duplos assim que chegou em casa. Eric Butterbean, Ash versus Ed White. No ano de 2006, Butterbean decidiu testar sua força contra uma verdadeira máquina de esteroides, Ed White, em uma luta pelo campeonato da Associação Internacional de Boxe. Desde o soar... Eric Butterbean, Ash vs Kevin Talon. Em 1999, Butterbean já havia alcançado a marca de 42 vitórias profissionais. Mas esse amante da carne não estava nem perto de se dar por satisfeito. Seu próximo objetivo era conquistar o título de homem mais odiado da disputa, e em seu caminho estava ninguém menos que Kevin Talon. Antes mesmo da luta acontecer, Butterbean já havia colocado sua vítima no cardápio, e assim que o gongo soou, entrou no combate como se estivesse prestes a caçar sua presa e, em seguida, devorá-la em um banquete. Dobrando as pernas de Talon até se proclamar rei dos 4 rounds, Eric se mostrou determinado a encerrar a luta. Talon with some counter-punching of his own. Butterbean missing with a right hand, scoring with a left and a right as Talon comes in. How many fights does he have? Well, Talon just got knocked and Butterbean knockout. And he sends Talon, demonstrando grande resistência, continuava se levantando, fazendo a plateia se perguntar se aquela tão sonhada vitória de Butterbean realmente iria acontecer. Butterbean. And Butterbean comfortably in control in this form, continues to pound the overmatched Talon. Told Jones, the great defensive lineman from the Dallas Cowboys, didn't do too well. Em certo momento, parecia até que Ash havia sido possuído por algum espírito maligno da morte, continuando a punição ao seu adversário. O deus do colesterol decidiu por fim a teimosia de Talon, sacrificando-o contra as cordas e encerrando a luta de vez. He's got a guy in front of him who's covering up, so he brings the uppercut up. Try to straighten him up. Opponent in front of him can nail him a little bit, like Funmaker, and Talon just can't. And Butterbean... Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Qual dessas lutas foi a sua favorita? E por quê? Que outra luta de Butterbean você gostaria de ver em uma parte 2 deste vídeo? Te espero nos comentários. Butterbean, tradução completa para português. Ele lutava com aquele corpo redondo perfeito. Eric Ash, mais conhecido como Butterbean, não era um boxeador, era uma anomalia cultural. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, esse gigante demoliu seus oponentes, mostrando ao mundo o que ele considerava o físico ideal do homem de verdade. Não temia nada. Na verdade, seu apetite pela vitória era tão grande quanto seu gosto por, bem, tudo. Sua história é a de um homem que desafiou as regras do esporte e hoje a decompomos round por round. Convidamos você a pegar sua bebida favorita e um snack, pois este lutador fará você voltar a apreciar não só o boxe, mas também as artes marciais mistas e outras disciplinas. Origem e o reinado do Toughman Contest, o nascimento de um ícone contexto. Antes do profissionalismo, Eric Ash era segurança. A lenda de Butterbean começou no circuito amador, conhecido como Toughman Contest, onde qualquer pessoa sem experiência podia lutar. Fato-chave de retenção. Para cumprir o limite de peso do Toughman Contest, Eric teve que seguir uma dieta estrita de feijões-manteiga, frango e presunto, uma dieta que, ironicamente, não o fez perder peso, mas que lhe deu o apelido com o qual faria história. Ele venceu o campeonato em 5 ocasiões.
Sua fama cresceu exponencialmente e, em 1994, estava pronto para dar o salto ao boxe profissional. Poucos realmente pensavam que ele se destacaria por sua constituição física, mas logo provaria que podia lutar, e muito bem com aquele peso. Ken Craven's friends and family are saying, stop it. And Jay Nady up there. That should produce more of this. Oh, but you got to look. Great historic bout. Let's see if he can do anything here. Put up against Marcus Road and going into the last break. Butter knockouts. He's been KO'd 6 times in his last 10 fights. And 340. It's a whole different sport. Butterbean's pinking the right punch there. Disappointed Ken Craven. 5-3 with 3 knockouts. He was knocked out in his last fight. Tonight, 40-85. One of them against Talon. Butterbean, a real head movement punch at the end, round him. Well, how many fights does he have? Well, Talon just... And Road is facing a rugged road right now, trying to get it, and it is over. Continues to pound the overmatched Talon. And he sends Talon down here in round 2. He played the good body shot there. Jones, the great defensive lineman from the Dallas Cowboys. O'Neal would beat him because he's a bigger guy, he's a big, strong athlete. Declaração de intenções. Estreia profissional versus Doug Norris. Contexto do confronto lutador a Eric Ash Butterbean, 28 anos. Cartel profissional 0-0. Peso aproximado 350 libras, 158 quilos. Estilo brawler de choque buscando o nocaute instantâneo. Lutador B, Doug Norris, veterano com mais experiência no circuito regional. Atmosfera. O público estava dividido. Alguns viam Butterbean como uma piada ambulante, outros como um espetáculo de KO garantido. Era a estreia mais aguardada de um lutador tão atípico. Antes do sinal, os profissionais do boxe zombavam. Um homem assim podia ser levado a sério? Butterbean simplesmente ignorou o ceticismo, confiando em sua capacidade de absorver castigo e devolver à altura. Análise round por round. Round 1. Em 15 de outubro de 1994, o sino tocou. A expectativa era palpável. Round 1. Butterbean não perdeu tempo. Era famoso por seu estilo cabine telefônica. A luta era disputada em um espaço reduzido, sem mobilidade. Ele investiu de forma implacável, encurtando a distância contra Norris. Norris tentou boxear e se movimentar, mas Ash o alcançou. Mostrou ao mundo a força que lhe davam aqueles shorts com a bandeira americana. Após um swing furioso, um golpe brutal acertou o queixo de Norris, mandando-o ao chão. O árbitro interrompeu o combate de imediato. Resultado: vitória por KO no primeiro round. A mensagem estava clara. Butterbean vinha para nocautear, não para boxear. To him, a 4th round TKO. We're all going to go in one fell swoop. One, a man who was very prominent in the tough man competitions, turned to professional boxing. He's 6-0. Doug Norris and Butterbean. Now, if you don't know Butterbean, it's just Butterbean was windmilling. Watch the punches from the side. This is what you can't do in the pros that you can do. Folks, we were backpedaling as quickly as is humanly possible. All right, we're headed into round. And he's very close to Al Bernstein. Oh, you can't really... A vingança de Eric Ash. A revanche contra Billy Eaton.
O ponto de inflexão. O primeiro encontro. Contexto. Em 1997, a sequência de KOs foi interrompida por Billy Eaton. Eaton era maior que a maioria dos adversários de Ash e, ainda por cima, tinha um bigode intimidador. Drama. Eaton acertou Butterbean com o primeiro golpe da luta, mandando-o ao chão. O público enlouqueceu. A luta virou uma briga selvagem. Eaton mostrou resistência incrível, absorvendo os canhões de colesterol e castigando Ash com ganchos no corpo. Resultado, um empate majoritário. Comentaristas e muitos fãs acharam que Eaton merecia a vitória. A reputação de Butterbean como o KO Man invencível ficou manchada. A revanche da redenção, 1998. Contexto do confronto. Lutador A. Eric Ash, Butterbean. Cartel, 28-11. Motivação, vingança e limpar seu cartel. Lutador B. Billy Eaton. Cartel, 18-6-1. Confiança. Acreditava que podia derrubar Ash. Favorito do público. Apesar do empate, Butterbean continuava sendo o favorito das massas por seu carisma. A pressão sobre ele era enorme. Atenção! Antes da luta, Butterbean mostrou-se visivelmente mais sério. Não estava apenas cheio de hambúrgueres, mas também da necessidade de redimir sua reputação. Prometeu que desta vez não deixaria dúvidas. Says he needs it to pay a few bills. Butterbean is getting upwards of 50,000. Butterbean did some good body damage later on and hurt Eaton about that one all the way in Missouri. A lot of that had to do with For Bill Eaton, including the knockdown that started the fight. Bean's best weapon is to keep leaning on you with those 300 pounds. After he hits you, he belly bumps. Beat Butterbean in Madison Square Garden. He sliced him up with a technical boxing performance. Not Eaton. Both men taking a lot of punishment. Takes a body shot and another, and some Butterbean opponents have been so poorly conditioned that they were Eaton with a couple more straight lefts. Butterbean just want to get one in though. The ropes in this round more often than he's leaned on Eaton, and Eaton continues to land that straight left hand. Butterbean isn't coming forward as recklessly as we've seen him in the past. After taking that shot, George. Oh, he's had a quick knockdown. He should try to box a bit more. Butterbean can hit hard. Missouri University, one of the smaller schools there, weighs over 300 pounds and is the perfect preparation for this. Análise. Round por round. Versus Eaton Seguid. Round 1. O banquete começa. O sino soou, sinalizando o início do jantar. Butterbean investiu imediatamente, sem sutileza, lançando swings selvagens. Eaton tentou boxear e fazer Ash errar, sabendo que o poder do Bean era a maior ameaça. Eaton conseguiu conectar golpes limpos na cabeça. Round 2. A sobremesa no tatame. Apesar dos golpes recebidos, a fome de Butterbean só aumentou. No início do segundo round, Eric decidiu que era a hora da sobremesa. Acorralou Eaton e lançou uma saraivada de golpes demolidores. Um gancho de esquerda, seguido por um cross de direita, acertou Eaton, mandando-o ao chão. Resultado, KO no segundo round. Butterbean levantou-se triunfante, silenciando os haters e confirmando que aquele empate foi apenas um tropeço. O público ficou atônito com o poder de Butterbean. Sabiam que seus golpes fariam efeito rapidamente, mas ninguém esperava um nocaute tão cedo. Além de reclamar sobre o baixo nível do desafiante, a plateia enlouqueceu logo depois com um golpe capaz de derrubar qualquer boxeador. Came back with a right hand. Power indeed, and it's all over. Several mule kicks that he took, and very, Been in with a new nutritionist. Ready to go. He got nailed with two good. Butterbean is winning. who had the opponent on the canvas. So, O desafio da lenda. O confronto com Larry Holmes. Contexto do choque de gerações. Momento épico. Em 2002, Butterbean fez o impensável. Desafiou a elite. Seu oponente foi Larry Holmes, uma lenda viva que havia lutado contra Muhammad Ali. Estatísticas e idade. Larry Holmes, 52 anos.
ex-campeão mundial dos pesos pesados, famoso pelo melhor jab do boxe e por sua resistência incrível. Cartel, 68-6. Eric Ash, Butterbean, 35 anos. Famoso por KOs rápidos, mas nunca havia passado de 4-6 rounds. Cartel, 77-3-3. O desafio. Para Holmes, era a oportunidade de provar que a técnica clássica superava o espetáculo. Para Butterbean, acostumado a triturar adversários em 4 rounds, o desafio de ir a 10 rounds era um Everest de resistência. Críticos o taxaram de circo e farsa. Previsões. Casas de apostas e especialistas davam Holmes como favorito claro, mas o público estava eufórico com a possibilidade de o Brawler derrubar uma lenda. Análise round por round versus Holmes. Rounds 1-3. A clínica de boxe. Holmes demonstrou sua maestria desde o início. Usou seu famoso jab de forma implacável, mantendo Ash à distância. Apesar da proteção natural de Butterbean, os golpes de Holmes penetravam. Ash tentou investir, mas Holmes se movia com a experiência de décadas, esquivando e pontuando. Rounds 4-6. O combustível extra. Butterbean, visivelmente frustrado, começou a buscar colisões frontais, sua zona de conforto. Rumores disseram que ele se reabasteceu com xarope de chocolate entre os rounds. Ash conectou seu golpe mais forte nessas etapas, sacudindo Holmes momentaneamente, que sentiu o poder do Bean. A multidão rugiu. Rounds 7-10. A guerra da resistência. O fator resistência prevaleceu. Holmes, mais experiente em longas distâncias, recuperou o controle, ditando o ritmo com o jab. Butterbean não cedeu, forçando colisões como se estivessem em uma cabine telefônica. Ao soar o último sino, ambos os homens pareciam exaustos. Butterbean provou que sua resistência não era uma piada. Resultado: decisão unânime a favor de Larry Holmes. 98-93, 97-92, 96-93. Apesar da derrota, Butterbean ganhou respeito por ter aguentado de pé os 30 minutos completos contra um verdadeiro ícone. Sem dúvida, todos esperavam esse resultado caso Butterbean não o derrubasse nos primeiros rounds. A estratégia de Larry funcionou perfeitamente, mas ele ainda recebeu aplausos do público. Quite an ironic thing there for Butterbean. He's got the age, but he doesn't have the rounds. It's kind of like... We move into round number 5. The regroup. He gambles and takes his one shot. He took 5, he landed 1. Butterbean clinches. In round 5, much like the previous round, Holmes on the body as his eye starts to show the effects now as he's officially cut. A little bit by the clash of heads there. Seconds remaining here in round 5. Don't stand out there. Push him. Well, they're both leaning forwards. This is our main event. 52-year-old former champion Larry Holmes in the white trunks. These are the fight. Holmes is kind of leaning in and he got hit with that jab. Swelling, big right hand by Holmes. That was a sweet shot, getting dramatically worse. In this round, it has become more swollen. There is more blood. To the 7th round, Butterbean is now way past the territory. Has not been able to do that very well in this fight. An ironic twist. It's usually the younger fighter who makes the Larry Holmes. Halfway through round number 7 in all of this, I have to say, and granted, Butterbean has always had limited skills and limited O legado expandido, kickboxing, MMA e a aposentadoria, o salto de Eric Ash. Após o boxe, a sede de combate de Butterbean o levou ao kickboxing K1 e às artes marciais mistas, MMA. K1 adaptou-se rapidamente, nocauteando Yusuke Fujioto num piscar de olhos. Embora seu jogo de pernas fosse uma fraqueza, especialmente contra monstros como Mike Bernardo, tornou-se um showman instantâneo. MMA. Sua vitória mais destacada foi contra o ex-lutador do UFC Wesley Cabbage Correia. A luta foi um slugfest que terminou dramaticamente. Correia fraturou o cotovelo ao tentar um golpe na cabeça de Butterbean. Eric Ash continuou lutando até 2013, aposentando-se aos 47 anos.
Ele é o lutador que quebrou o molde e, embora não tenha conquistado os títulos da elite, sua popularidade superou a de muitos campeões, deixando um legado como lutador do povo, mais divertido e brutal. Além disso, poucos quiseram enfrentá-lo por sua brutalidade no ringue e poucas estratégias realmente funcionavam. Encerramento do Toughman Contest ao ringue contra uma lenda como Larry Holmes. Butterbean provou que força bruta, audácia e carisma são suficientes para se tornar uma lenda, não importando seu tamanho ou sua dieta. Se você gostou desta viagem com o incrível Butterbean e desses detalhes round por round, certifique-se de dar um like, deixar um comentário e se inscrever para mais histórias lendárias e detalhadas do mundo do combate.